Fala galera, professor Eduardo Galves. Vem cá, hoje a gente vai falar sobre uma aulinha de histologia que é super importante para o desenrolar aí da vida acadêmica de um estudante de medicina e até para aquele cara que já é médico e quer fazer uma prova de residência tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. A gente vai falar sobre a histologia do nosso sistema respiratório, aquele sistema super importante que vai ter uma relação bem bacana entre a condução do ar, que a gente chama de ventilação propriamente dita, e a parte respiratória, que é onde a gente vai ter a ocorrência daquela hematose, onde a gente faz absorção do oxigênio para toda a nossa circulação sanguínea, já fazendo uma conexão aí entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, e também para fazer a liberação do gás carbônico produzido lá pela nossa respiração celular em nível tecidual, que é resultante da quebra da molécula da glicose principalmente. Agora, para falar sobre histologia do sistema respiratório, nós precisamos lembrar rapidamente, não é uma aula de anatomia, mas a gente tem que relembrar a anatomia do sistema respiratório, quais são as suas partes, quais são as suas porções, para depois a gente trabalhar propriamente dito com a histologia desse sistema tão maravilhoso. Vamos fazer isso, galera? Dá uma olhada aí nos slides. Olha só, eu tenho aqui primeiro a parte inicial do nosso sistema respiratório, que eu tenho as fossas nasais. Logo depois da entrada do ar através das fossas nasais, a gente tem aqui um conduto respiratório que é chamado de faringe, onde a gente comunica a região das fossas nasais com a região da minha cavidade oral. Portanto, a gente vai ver que a faringe ela vai ser dividida em duas porções. Eu tenho a nasofaringe superior e eu tenho a orofaringe inferior, inclusive com uma diferença tecidual super importante aí, que é mega cobrado em provas. Fica ligado nesse assunto que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, olhando de novo, eu tenho então aqui ó, a nasofaringe conectado às fossas nasais, logo depois eu tenho a orofaringe. Passando da orofaringe, eu já tenho uma parte do conduto respiratório que vai ser exclusivo da nossa via respiratória. Por quê? Quando a gente fala em faringe, a parte da orofaringe, ela é uma parte que está conectado ao nosso sistema respiratório, mas está conectado ao sistema digestório também. Por quê? Ali na orofaringe eu tenho passagem do ar, é até um fluxo de ar que a gente chama de fluxo turbulento, mas eu tenho passagem de alimento e líquidos também. Então tudo que a gente ingere através da boca, ou até mesmo um paciente que está internado com uma sonda nasogástrica, esse alimento e esse líquido, como água propriamente dito, vão passar também pela cavidade faríngea. Beleza? E aí depois, galera, depois da faringe, eu venho aqui, ó, como eu falei para vocês, a nossa laringe. E aí essa laringe, ela já é 100% respiratória. Ô Galves, como é que é essa divisão? Como é que eu sei quando o alimento ele vai em direção ao esôfago ou então quando o ar vai em direção à minha laringe? Ali a gente vai ver também uma região super importante, que é a nossa epiglote, onde tem toda uma histologia diferenciada da nossa via respiratória e digestória, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, beleza? Segue lá no slide, ó, dá uma olhada aqui. Galerinha, então depois aqui da nossa epiglote, passou a laringe, a gente já tem quem? A gente já tem a traqueia, e você consegue ver a traqueia? Por quê? Ela tem os famosos anéis de cartilagem, olha que coisa linda. Essa traqueia, ela vai se ramificar em dois brônquios, e esses brônquios aqui, galera, a gente vai ver também um pouquinho da anatomia, porque eu tenho os brônquios, eles começam fora dos nossos pulmões. Eu tenho brônquios chamados de brônquios extrapulmonares, e esses brônquios extrapulmonares, eles vão ter a histologia muito parecida com a histologia da traqueia, porém, eu tenho uma diferenciação quando esses brônquios, eles começam a entrar nos pulmões e se ramificar. Por quê? Esses brônquios, inicialmente, a gente chama eles de brônquios principais. Esses brônquios principais, também chamados de brônquios primários, eles vão se ramificar já no interior dos pulmões em brônquios secundários, brônquios terciários, e aí a gente vai chegar numa parte bem mais fininha do nosso conduto respiratório, logo após a segmentação dos nossos brônquios em bronquíolos. Esses bronquíolos, por sua vez, pessoal, eles vão se ramificar em bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, chegando numa regiãozinha mais no interior aqui, ó, do nosso parênquima pulmonar, que vai ser o quê, galera? Vai ser a parte do ácino pulmonar. Esse ácino pulmonar, ele pega algumas estruturas, a gente vai ver mais à frente também a histologia de todas elas. Mas só lembrando aqui a parte anatômica, ó, um ácino pulmonar, ele pega um bronquíolo respiratório, ele pega um ducto alveolar,
ele pega um saco alveolar e ele pega o famoso alvéolo pulmonar. Beleza? Então essa parte é do conduto respiratório, anatomicamente falando, e a parte também da função respiratória exercida pelo nosso pulmão. Outra coisa que a gente não pode esquecer, eu estou olhando aqui para os meus pulmões, o meu pulmão direito ele é trilobular, ele tem 3 lóbulos, o meu pulmão esquerdo ele é apenas o que? Bilobular, ele tem apenas 2 lóbulozinhos, beleza? Lembrando que, anatomicamente, esses pulmões, eles também ficam dentro de uma cavidade, chamada de cavidade pleural, que é revestida por 2 membranas, chamadas de pleuras parietal e visceral. A gente vai ver isso depois. E lembrando que essa divisão do pulmão direito e pulmão esquerdo em 3 lóbulos ou então em 2 lóbulos faz referência ao quê? Ao posicionamento do nosso coração. O nosso coração ele fica aqui no meio da caixa torácica, dentro de uma cavidade chamada de cavidade pericárdica, mas reparem, o ápice do nosso coração, que vocês já viram lá na anatomia, ele fica levemente voltado para onde? Ele fica levemente voltado para o lado esquerdo, como consequência eu tenho uma ausência de um lóbulo pulmonar justamente para eu abarcar o coração aqui do lado esquerdo da minha caixa torácica. Galera, tudo bem até aí? Vamos dar uma olhada no próximo slide? Olha só que informação super relevante para uma aula de histologia. Eu estou falando em alvéolo pulmonar e aqui eu já trago um dado do número estimado de alvéolos pulmonares que você encontra num humano adulto de 1,70 m, 70 quilos. A gente tem entre 200 milhões a 500 milhões de alvéolos e a gente tem essa taxa média de 480 milhões de alvéolos. Galera, esses alvéolos pulmonares, eles vão pegar uma área de superfície de contato do nosso pulmão com o meio externo, ou seja, com o ar inspirado, de aproximadamente, tem aí o dado, de 70 a 100 metros quadrados, beleza? Tá faltando a unidade aqui, mas é de 70 a 100 metros quadrados de área que a gente tem de contato com os nossos 2 pulmões e o ar atmosférico. Galera, essa área, para vocês terem uma ideia, você encontra isso em qualquer livro de fisiologia, qualquer livro de histologia, ela é de um tamanho aproximado de uma quadra de tênis ou uma quadra de futebol society. Caramba, Galvis, como que eu tenho uma área tão grande dentro dos meus pulmões? Pessoal, olha só. Quando você olha a anatomia apenas de uma estrutura, você está vendo um mundo macroscópico. Quando você desce um degrau da anatomia para histologia, lembrando que a gente está numa aula de histologia, o que acontece? Eu vejo um mundo microscópico. E nesse mundo microscópico, eu tenho estruturas que eu consigo dobrar cada vez mais, formando estruturas muito compactadas. É só você lembrar da sua aula de anatomia, quando você tem um pulmão nas mãos, e você vê que aquele pulmão é extremamente esponjoso. Por que o parênquima pulmonar é esponjoso, galera? Porque esse parênquima pulmonar, ele é formado basicamente de alvéolos, cara. E esses alvéolos são microsaquinhos que fazem o contato do ar atmosférico com a tua região pulmonar, onde vai ocorrer a hematose. E aí, galera, tem uma outra coisa super importante. Esses alvéolos pulmonares, eles estão conectados a capilares sanguíneos que também apresentam uma ramificação absurda. Não é à toa que, com o avanço das técnicas de microscopia, a microscopia eletrônica de varredura, a microscopia confocal, que é uma microscopia a laser, a gente tem visto cada vez mais capilares sanguíneos ao redor dos alvéolos pulmonares. Tanto que se você pega um livro de histologia mais antigo, uma edição anterior, por exemplo, ele fala em rede de capilares alveolares. Atualmente, a gente não chama mais de rede capilar. Atualmente, nós chamamos de lençol capilar. Por quê? É tanto vaso sanguíneo, que a conexão entre esses vasos ela é tão próxima que a parede de um vaso, de um capilar, chega a tocar a parede do outro, formando não uma rede, mas sim um tecido. Daí a analogia que a gente chama de lençol capilar e não rede capilar. Deu para entender isso, pessoal? Beleza? Vamos dar uma olhada numa outra coisa super importante aqui. A gente tem uma parte de condução, como eu falei para vocês, no sistema respiratório, que é responsável pela ventilação pulmonar, e a gente tem uma parte chamada de parte respiratória. Só que além dessas 2 áreas, eu tenho também uma zona chamada de zona de transição. Então vamos lá, devagarinho. Essa primeira zona é a zona de transporte, onde a gente pega
traqueia, a gente pega os brônquios, a gente pega os bronquíolos, até chegar onde? Até chegar nos bronquíolos terminais, que a gente chama de bronquíolos não respiratórios. E aí a gente entra na área respiratória, onde a primeira porção é o quê? Eu tenho a representação dos bronquíolos respiratórios. E aqui nos bronquíolos respiratórios eu tenho essa área de transição. Por quê? O bronquíolo respiratório, ele já vai fazer hematose? Já, Galvez, ele já vai fazer hematose. Só que o tecido epitelial ali, a gente vai ver um tecido epitelial um pouquinho alto ainda. Eu tenho células ali cúbicas simples. Então, embora eu tenha uma hematose, é uma parte ainda importante de condução de ar. Portanto, eu chamo aquela área de transição. E aí, pessoal, eu vou ter a zona respiratória propriamente dita, que pega o quê? Pega a região alveolar, pega os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos propriamente dito. Galera, o próximo slide que vocês estão vendo aí é um dos slides mais importantes para a aula de histologia do sistema respiratório. Esse slide é aquele slide que você tem que pausar o vídeo, dar uma printada nesse slide e ter ele sempre ali, ó, ou no teu tablet, no teu computador, no teu celular, porque ele vai resumir a nossa aula inteira. Então dê uma olhada, ó. Nessa parte aqui do meu slide, eu tenho o tubo respiratório da traqueia até o alvéolo. E eu mostro aqui para vocês vários dados, como por exemplo, o epitélio, as células caliciformes, as células ciliadas, as glândulas, que na maior parte das vezes são glândulas seromucosas. Eu tenho o quê? A cartilagem hialina, músculo liso e fibra elástica. Então reparem que, olha o que acontece com o epitélio. O epitélio, ele vai diminuindo a sua altura, a gente vai falar sobre isso, ao longo do conduto respiratório. As células caliciformes, elas diminuem, as células ciliadas diminuem também, as glândulas. Então reparem que quanto mais próximo de alvéolo, menos estruturas eu tenho. Por quê? No alvéolo eu não vou ter que ter difusão de oxigênio e gás carbônico. Para isso eu tenho que ter muito tecido ou pouco tecido? Pouco tecido. Então quanto mais eu caminho em direção a alvéolo, mais fina é minha estrutura histológica, mais delgada é minha estrutura tecidual. Quanto mais longe do alvéolo, maiores são essas estruturas. Beleza? Pessoal, para a introdução, a gente começou super bem e a gente continua no próximo momento. Até já!